Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir aqui o fundo? Olá, Mariana, olá, Salvador, olá, Anitta, minha amiga que me avisou. Amanhã vamos ter um encontro, né, Anitta? Eu não sei, não escutei seu áudio ainda, pra gente decidir amanhã de manhã, né? Se a gente vai ou não. Vou escutar ainda. Dani, Físio, Inclusa Viva, Márcio. Ai, oi, Márcio, tudo bom, meu amigo? Danilo, boa noite. Renata Colantônio, Ale Abreu Timão. Ei, corintiana, hein? Não sei se eu vou aceitar. Ah, entrou nossa palestrante também. Oi, Rê, tudo bom? Oi, Dani, tudo bem? Ed, tudo bem? Júlia, Kátia, tudo bem, gente? Tema importante hoje, boa noite. Eu tô vendo todo mundo, Agnaldo, tudo bem? Tô dando um aceno aí para todo mundo. Já já a gente vai colocar nossa palestrante, porque ela já está aqui. Hoje eu tô melhor, né, gente? Gostaram de ver? Aqui, ó, agora eu escutei os conselhos da minha amiga Carla, psicóloga também, que me falou para comprar um ring light. Então tá melhorzinho, né? Eu vou pedir pra gente acender. Tem uma luz aqui que precisa, acho que acender, porque ficou tudo escuro, de repente, né? Eu apaguei luz de tudo aqui, corredor, fui apagando. Vamos lá. É isso aí, gente. A gente esquece, né? Não tem um habitual com a tecnologia. Bom, gente, um abraço para vocês. Estamos passando. Aniele, um abraço também. Aniele, que eu encontrei na igreja lá da Vivaldi, doutora Aniele, fisioterapeuta. Maravilhosa, todas que estão aí. Oi, Malu, onde você tava? Demorou, hein? Tudo bem, gente? Bom, uma boa noite para vocês. Nós estamos começando agora mais uma live, né, que eu faço. Eu acho que, se não me engano, eu tinha batido a casa dos 68, 69, 70 lives, sei lá. E todas elas informativas, com vários assuntos diferentes, e eu procuro sempre trazer alguma coisa interessante que possa agregar informações a vocês, à população, né? Eu acho que é a nossa função, não só como profissional da área de saúde, profissional que desenvolve projetos na cidade, e principalmente a gente que está ligada, né, à parte pública, das políticas públicas e das políticas que envolve o nosso entorno, tem que levar essa informação de maneira gratuita através das lives. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, mas antes disso, antes de colocar a nossa convidada e apresentá-la e falar um pouco do tema, eu vou agradecer que eu recebi hoje esse aqui, acho que é bambu isso, gente, como chama isso? Que acho que é bambu. Eu amei, eu tinha ganho uma vez um pequenininho, mas esse aqui é muito lindo, eu queria agradecer. Eu não queria falar os nomes, por quê? Porque eu posso esquecer de alguém, né? E eu acho que a gratidão é uma das coisas que eu mais valorizo, eu acho que é das coisas mais importantes, né? Hoje eu entrei no meu afastamento eleitoral do cargo que eu exerço, e eu fiquei muito feliz com isso, tá? São pequenos gestos que fazem a diferença pra gente, né? E quando a gente já tem 50 anos de idade, a gente percebe que tanta coisa é irrelevante, e o importante na vida são esses pequenos gestos, né? Do que qualquer outra coisa de valor que alguém me desse, eu realmente gostei. Sou taurina, eu gosto de flor, quem me conhece sabe disso, de planta principalmente. Então eu amei, muito obrigada. As pessoas que tiveram essa gentileza, eu não queria nominar porque eu posso esquecer de alguém, que tiveram a gentileza de me presentear, eu vou guardar com muito carinho, pode ter certeza que vai durar muito tempo, tá bom, gente? Muito obrigada. Voltando a falar com vocês, a gente fez a última live sobre a parte da nutrição com a doutora Michele, foi fantástica. Hoje a gente está com alto índice de pessoas na nossa live. Quando começa assim bombando, a gente fica feliz, né? Aí o Instagram vai, se eu tô entendendo de Instagram, ele vai integrando, né? E
interagindo com as pessoas, né? Integrando mais, tá? Integrando e fazendo essa parte para aumentar a visualização, que o importante é chegar com essa informação para mais pessoas. Bom, vamos lá. Vou colocar a nossa palestrante, porque hoje um tema assim que ficou a semana inteira todo mundo, Renata, o que será isso? Fisioterapia pélvica. Ela vai falar sobre sexualidade. Até que ponto você vai falar? Algumas pessoas me mandaram perguntas, né? Eu tô vendo aqui Mara, um beijo, Mara, mineira, igual eu. Doutora Cíntia, maravilhosa, psicóloga. Doutora Carla, psicóloga. Rosiane aqui do Mercado Municipal do Rude. James, olha, James, fiquei sabendo que você fez o recorde de embaixadinha, né? Você tá treinando, você aprendeu comigo isso aí. Simone e as outras, Sandrinha, minha paciente, Débora, que trabalha com marketing, me ajuda também, Aline, Sandra, filha dela é TO, Priscila, físio, e assim, várias pessoas. A gente vai se perder aqui com tanta gente que tá aqui. Nutri, Michele. A Michele fez um sucesso, hein, gente, na última live. Tá louco. Essa doutora aí não tem jeito não, tá? Se quiser espaço na agenda delas, tem que ir 1 ano de antecedência. Ela vem com projetos, como ela falou, a doutora Michele, né, para mulheres. Aí vai ter um dia de imersão. Achei bem interessante. E ela divulgou lá, né, doutora Michele, Nutri Michele Parrei, tá bom? Um abraço para todos vocês. Vamos entrar então agora com a nossa convidada e vocês torçam para que né, gente? Levei uns 10 minutinhos. Vamos lá. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso. Convidando agora. Ela me ensinou, a minha convidada. Olá, Oi, Tati, tudo bem? tudo Como vai bem? você? Tudo Bonita bem, de e você? rosa, muito linda. Ah, obrigada. É um prazer imenso receber você aqui na nossa live. Ela parece um programa de televisão, essa live, porque na verdade é uma sequência de lives que a gente produz, levando informação aqui para a população de São Bernardo do Campo e às vezes chega em outros locais, né? Já chegou a ter 10 mil visualizações, a gente conseguiu chegar bem longe. Doutora, seja bem-vinda. A Obrigada. Tatiana é minha amiga, eu vou apresentar um pouco ela para depois a gente entrar no assunto, né, Tati? Você quer dar uma boa noite E para você aí? eu quero. Boa noite para todos os presentes. É uma honra estar aqui com todo mundo e com você. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Doutora Tatiana, vou apresentar ela para vocês, tá? O nome Tatiana Nogales Chique, Zanetic Manjaki. Olha que nome diferente. O meu é é bem difícil comum, mesmo. né, gente? A minha família é Renata Cristina Rocha. Pronto, acabou. Só que o Cristina vocês esquecem, só Renata Rocha, né? Ela é bacharel, então ela é formada em fisioterapia, tá? Pela Universidade Metodista, pós-graduada em fisioterapia pélvica funcional pela Faculdade Inspirar, que inclusive eu conheço, todo mundo de lá, uma excelente faculdade de pós-graduação, Ótimo. tá? Atua na área de fisioterapia pélvica, que nós vamos explicar depois, há 11 anos, tá? E principalmente especializada no tratamento de mulheres que apresentam uma disfunção sexual dolorosa, ou seja, dor na relação sexual, muitas vezes com seu esposo, muitas vezes com seu marido, ou com a pessoa que se relaciona, né? E isso cria uma série de coisas. E a gente tem uma especialista hoje para falar. Ela é palestrante, mentora, sexóloga, tem várias matérias publicadas em revistas, tá? E também é coautora de um best-seller da Rede Internacional de Conexão Mulher. Eu conheci a doutora através de um convite da Carla, psicóloga, para conhecer um podcast que chama Steercast. Então, eu quero mandar um abraço para a doutora Juliana, a doutora Thaís, que fazem um trabalho maravilhoso com as mulheres, né? E tem esse podcast que chama Steercast no Instagram. E lá eu tive a honra e o prazer de conhecer uma colega de profissão, porque eu sou fisioterapeuta também, né? Uhum. Sou de outra área, sou acupunturista, cardio-resp, mas admiro muito a fisioterapia pélvica, porque fui conselheira do Conselho de Fisioterapia do Estado de São Paulo, né, durante 4 anos,
e me orgulho muito quando tem profissionais de excelência dentro da nossa profissão, né? Então, lá dentro desse podcast, quando acabou, fui apresentada para a doutora Tatiana, me chamou muito a atenção não só a educação, a simpatia, a gentileza, mas também o podcast que ela faz lá também, né? Que chama Além do Prazer Pode. Isso mesmo. E a gente falou, meu Deus, é muito bom isso, vamos trazer a doutora para falar com a gente, tá? O Instagram dela, vocês vão ver depois, ela vai falar novamente, mas é o Sexualidade com Classe. E é um Instagram que é bem divertido, com coisas fáceis da gente aprender, nada muito complicado. Eu acho que vai desde a população que não é da área de saúde até quem é da área de saúde, fica bem fácil de entender o que a gente vai falar hoje. Doutora, então vamos entrar. Em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse o que é a fisioterapia pélvica. Nós vamos começar por aí, porque muita gente falou, Renato, eu nem sabia que isso existia. Existe e existe há muito tempo. Porém, nós não temos tantos profissionais formados e é por isso que a agenda da doutora Tatiana é sempre lotada e assim de todas as minhas amigas dessa área. Eu queria que você explicasse, eu sei o que é, mas para nosso público que já passa de 36 pessoas agora, exatamente o que é e a fisioterapia pélvica. Bom, é uma área que muita gente não conhece, então quando eu falo da fisioterapia pélvica, eu falo, nossa, existe essa área dentro da fisioterapia? Existe, e é muito importante. Então, como todo fisioterapeuta, nós vamos cuidar da reabilitação, mas é da reabilitação das disfunções pélvicas, sejam elas urinárias, fecais, tem a parte da disfunção sexual, que é o que hoje eu atuo mais especificamente. Tratamos homens, mulheres, crianças. Então, quando a pessoa tem alguma disfunção, alguma queixa urinária, por exemplo, a incontinência urinária, onde a pessoa perde urina involuntariamente, ou uma perda de fezes, onde a pessoa perde fezes involuntariamente, ou perde gases, ou tem uma dor na relação sexual, mulheres que querem o parto normal ou mesmo que querem a cesariana, porque todas devem preparar o assoalho pélvico para ter uma recuperação mais rápida depois do parto, independente do tipo de parto. Também pode fazer a fisioterapia pélvica. Homens, por exemplo, que fizeram a prostatectomia total ou parcial, que teve ali algum problema de câncer de próstata, então também é indicado a fisioterapia pélvica, ou homens que têm incontinência urinária, disfunção erétil, também pode fazer, ejaculação precoce. Crianças que perdem xixi, que estão fazendo xixi na cama, ali já passou de uma determinada idade, enfim, então tudo que é ligado à parte pélvica, qualquer queixa que está fora do que é normal, o fisioterapeuta pélvico vai avaliar e direcionar o melhor tratamento Tanto na ligado saúde à da mulher reabilitação, quanto na saúde do tanto homem, né? A na saúde da fisioterapia mulher pélvica quanto é do igual. homem. Só lembrando uma coisa, que primeiro a gente faz a faculdade de fisioterapia, só para vocês entenderem, tá? Nós fazemos a faculdade de fisioterapia, né? Nos formamos em fisioterapia. E como eu expliquei no começo do currículo da doutora, depois a gente vai fazer as nossas pós-graduações, que a gente tira os títulos de especialista, muitos são, como eu sou especialista em acupuntura, a doutora, ela tem a especialidade, né, em fisioterapia pélvica, só para vocês entenderem. Então, ela especializou nessa área, que vocês viram a gama, né, a amplitude de tratamento que envolve isso. Do que ela falou, eu contei, passou de 30 diagnósticos ou de sintomas ou sinais ou algumas coisas que acontecem que deixam a pessoa, né, doutora, em depressão. É isso. Então, assim, muitas pessoas não conhecem esse tratamento para chegar até muitas vezes não tem dentro do SUS, né? A gente sabe disso, eu sou do SUS, a gente sabe que existe um gargalo, até porque falta profissionais nessa área, não é porque o SUS não quer, precisaria ter mais profissionais. Eu queria tirar mais dúvidas para a gente depois começar, porque está chovendo já perguntas, mas depois nós vamos engatar com a sexualidade, porque uma coisa está levando a outra, né? Especificamente, você citou várias doenças, mas como se faz esse tratamento? Ele é feito através de exercícios,
aparelhos? Como que é? Sim, então, o paciente passa primeiramente, né, por uma avaliação, porque cada caso é um caso e cada queixa é uma queixa, então tem protocolos específicos para cada queixa que a paciente traz para o consultório. Então, ela faz uma avaliação e aí nessa avaliação o fisioterapeuta vai avaliar a função dessa musculatura pélvica. Então, a gente vai devolver a função, né? Uma musculatura que está disfuncional. Então, vamos devolver essa função dessa musculatura do assoalho pélvico, né? O pessoal às vezes conhece aí como períneo, mas o nome correto é assoalho pélvico, que é uma musculatura aí composta por 13 músculos que fecham, né, ali a parte pélvica, na parte inferior da nossa pelve, e que está ali para sustentar os órgãos pélvicos, tem o papel da continência urinária e fecal, então, para segurar o xixi e o cocô, a função sexual também, né, que é importante essa musculatura, e aí, no tratamento, a gente direciona com exercícios específicos para essa musculatura. Então, depende, o número de sessões vai depender, né, por exemplo, do grau de incontinência, da queixa de cada paciente, e aí nós realizamos exercícios para a musculatura pélvica, mas também exercícios que envolvem toda a parte de dissociação pélvica, mobilidade pélvica, respiração, exercícios abdominais. Então, assim, a gente não pode olhar o paciente só como um assoalho pélvico, tem que olhar como um todo. E sim, usamos alguns aparelhos, tanto para avaliação quanto para reabilitação. Então, são alguns aparelhos específicos, né? Eletroestimulação, biofeedback, entre outros, que aí, né, de acordo com Ainda cada. tem um pouco você percebe isso, assim, um pouco de vergonha ou restrição, ou as pessoas têm ainda um tabu para achar que a gente. Porque a gente é adaptada com isso. Para nós é um paciente comum, né? Não tem nenhum Sim, problema para a gente, mas existe ainda. Você ainda percebe que existe isso em relação às pessoas, por desconhecimento mesmo, né, do que se faz. sim, tem, porque quando a pessoa fala assim, nossa, mas como que você vai tratar? Né? Não é um joelho que você está reabilitando. Então, é sim, a região ali de pênis, de vagina, então toda a região dessa musculatura, né, que envolve toda essa função pélvica. Então, assim, né, no começo a pessoa fica um pouco ali com vergonha, não sabe muito o que vai acontecer nas sessões, mas eu acho que cabe a cada profissional da fisioterapia pélvica explicar, né? Como eu sempre gostei de explicar muito claramente, não é nada invasivo, mas sim, né? A gente vai olhar diretamente para essa musculatura. Mas é assim, é deixar o paciente o mais, né, à vontade possível, ter essa abertura para ele perguntar o que ele quiser. Então, como você falou, Rê, eu trago muito isso no meu Instagram de uma forma clara, natural, para trazermos esse assunto, né, de como se fosse qualquer outro assunto. Falar da Porque região é muito pélvica comum. de A gente forma pensa assim, natural. não, é muita gente que passa por isso, é muito sofrimento, muitas Uhum, pessoas que sim. precisam desse tratamento. E eu gostei quando você falou muito claramente do que é e do que é feito, né? Que são exercícios de respiração, exercícios gerais, que utiliza às vezes Uhum. aparelho, mas a maioria das vezes é o próprio exercício. E sabe que o tabu ele não existe ou nem a vergonha, porque a pessoa que precisa do tratamento, ela confia nesse profissional, é um doutor que Sim. está te tratando, Uhum. ele tem estudo para isso. Então é o que você falou, você explica o que você está fazendo, a pessoa vê resultado, porque, gente, o resultado é fantástico. Tá? Eu acompanho pacientes que não saíam de casa, tinham que usar fralda, tinham vergonha de ir na rua. Então, vamos falar dessa parte, né? Pessoas que às vezes tosse, faz xixi, tá com esse problema, né? Por que acontece isso, doutora? O que leva a não sei se eu posso chamar A isso de fraqueza, flacidez, né? A a fraqueza. fraqueza É. Vamos muscular. pegar esse ponto, porque é um ponto Sim, que a semana toda várias pessoas falaram para mim que acontece às vezes com idades mais jovens até, com sim. 40, 50, né? E a pessoa fica preocupada de ir numa festa e de repente, E né, não ter um escape. tem um banheiro, Eu o não que eu sei vou se é fazer? exatamente, por gentileza, por que acontece isso? O que acontece com a gente? Principalmente a Como eu mulheres ou falei, homens? é,
a musculatura não está funcionando como ela deveria. Então, muitas vezes, várias coisas podem levar a essa fraqueza da musculatura pélvica. Então, por exemplo, né, um aumento do peso, né, o sobrepeso pode levar a essa fraqueza. Mulheres que são constipadas, ou seja, que não conseguem evacuar com facilidade, então que faz força para evacuar a vida inteira. Mulheres que, o parto normal, né? Então a gente desmistificar isso, que o parto normal vai levar a uma fraqueza da musculatura. É claro que a musculatura vai ser mais utilizada ali no parto normal, digamos assim, porém, independente da via de parto, seja ele normal quanto uma cesariana, a musculatura vai sofrer uma sobrecarga, né? Então, uma mulher que tem, né, um número maior de gestações, a sobrecarga cada vez que ela tem uma gestação, né, vai ter essa sobrecarga na musculatura. Porém, como eu falei, a fisioterapia pélvica pode atuar nessa pré-parto, preparar essa musculatura até para a recuperação dessa mulher ser melhor no pós-parto. Então, assim, são vários pontos que podem levar à fraqueza dessa musculatura. E o que eu sempre falo, como nós não temos essa orientação, porque, ao meu ver, toda mulher deveria, quando vai a primeira vez no ginecologista, ser orientada a passar com fisioterapeuta pélvico para realizar uma avaliação da musculatura pélvica. Porque o que eu vejo muito assim, né? Nós procuramos a ajuda quando já a disfunção, a queixa já está instalada. Então, eu gosto sempre de enfatizar isso, a importância de uma avaliação do fisioterapeuta pélvico, mesmo que você não tenha ainda nenhuma queixa. E antes, né, que você falou da questão, são pessoas mais idosas que vão perder urina. Eu já atendi meninas de 27 anos, 28 anos, que faziam crossfit, por exemplo, que usa muita carga para fazer os exercícios e perdiam urina. Então, para ver como que às vezes as pessoas vão deixando, eu estou perdendo um pouco quando eu tuço, quando eu espirro, quando eu pulo, né? Faço correndo, jump, né? quando eu pulo e faço jump, no crossfit, enfim, quando eu dou uma gargalhada, só que acha que é normal, estou perdendo um pouquinho de urina, é normal. Não, gente, não é normal. Tá? Perder urina nunca é normal, como dor na relação nunca é normal, e tem tratamento com a fisioterapia pélvica, né? Tem coisa melhor que isso. Agora, Então, sempre eu tá atento. tô vendo algumas perguntas aqui. Oi, oi para todo mundo. Marinha, Karine, Cileide, Estou vendo Cíntia, aqui, tem Rodrigo, o pessoal, Edir, o a pessoal que Brena. trabalha lá, Paulinha, Michel, Bila, Eric. Beijo para vocês. Muita Boa gente aí. noite, Boa gente. noite. Obrigada Esse pelo assunto é carinho. interessante. A gente está falando de perda urinária na mulher. Ela explicou que é saúde da mulher, saúde do homem, os tratamentos que são utilizados, né? Vamos falar um pouquinho, então, antes de entrar. Eu estou pedindo para vocês, vão mandando as perguntas, porque eu estou com o meu auxiliar aqui em casa, que é meu marido, ele está escrevendo, tá bom, gente? Ele está escrevendo para mim. Então, vamos perguntando e eu vou entrar logo. Ela mencionou CrossFit. Só para dizer para vocês, tá? Ela não quer dizer que o CrossFit faz isso, mas cada pessoa tem o seu, já tem uma predisposição ou tem alguma coisa que nela diz um parto e aí, né, piora o sentido, né? Mas é nesse sentido que ela falou, eu entendi. E a pergunta também eu entendi. Aqui tem uma pessoa que colocou, né? CrossFit, né? Não vou fazer Isso mais. mesmo. Não, Mas tá não é para certo. deixar de fazer atividade física. O que acontece como eu falei, né? Se você tem uma consciência dessa musculatura, que você sabe que você tem que ativá-la no momento certo, por exemplo, na hora de um exercício, então você consegue ativar essa musculatura, que aí você já, né? Como se fosse uma contração ali, uma ativação de proteção, para quando você pegar o peso na academia, por exemplo, você não sobrecarregar essa musculatura, porque esse peso muitas vezes vai enfraquecendo quando você não tem uma ativação dessa musculatura. Então, por isso que é muito comum ter essa perda, não é que todas as mulheres vão ter, né? Mas que é muito comum, e por isso que eu já atendi algumas meninas jovens que fazem CrossFit, né? Que foi o exemplo que eu dei, que perdem porque não ativavam a musculatura na hora do exercício corretamente. A musculatura pélvica, muitas vezes, ativa-se o abdômen,
Só que aí gera uma pressão ali abdominal que acaba empurrando a musculatura. Então, tem todo um jeito, uma ativação correta, né? Uma forma de orientar aí vocês, que a gente consegue ali na hora do exercício ativar a musculatura pélvica, ativar o abdômen, enfim, para que vocês protejam essa musculatura e evitem, por exemplo, uma perda de urina. Perfeito. Vamos lá, que a gente está mantendo o nosso público aí interessado. Hum. Vamos entrar um pouquinho e falar dessa parte que você tanto é especializada, que me interessa muito pelo fato de eu também ter pacientes no consultório que referem isso, mas que têm vergonha às vezes de falar, né? Que é a Uhum. disfunção sexual dolorosa. Sim. A minha pergunta é: todas as mulheres, de alguma forma, elas têm isso? Ou isso é Não, uma disfunção? nem todas vão desenvolver, né, que a gente fala muito do vaginismo, que é essa disfunção sexual feminina dolorosa, mais ligada à dor, né? Nem todas vão desenvolver, mas ninguém está livre de ter uma disfunção sexual, por exemplo, né? O vaginismo, a dispareunia. O vaginismo, vou explicar para o pessoal entender que é uma contração involuntária dessa musculatura pélvica. Então, onde a mulher não tem controle, né, dessa contração, por algum motivo, que podem ser vários, que eu vou colocar aqui para vocês, ela desencadeia essa contração que nós falamos, como se fosse uma contração de proteção, o corpo dizendo literalmente não. Uma sensação de parede ali na vagina, onde nada entra. Não consegue a penetração do pênis, não consegue introduzir o dedo no canal vaginal, não consegue fazer um exame ginecológico, então tem uma tensão exacerbada dessa musculatura pélvica. E aí impede, né, que essa mulher consiga ter uma penetração, ou às vezes a mulher consegue a penetração, porém com dor, que também não é normal. Então, podem ser desencadeadas por vários motivos, desde uma, sei lá, fez uma cirurgia pélvica e aí depois ficou com medo, né, por conta que fez ali uma manipulação na região, educação rígida, né, religiosa, onde, né, escutou ali a vida inteira algo negativo em relação ao sexo, à relação sexual. Abuso sexual também, né? Pode entrar. Enfim, então, assim, são vários pontos que podem levar essa mulher à dor, sentir essa dor. Por exemplo, uma infecção urinária de repetição, mulheres que têm aí uma infecção urinária de repetição, que tem uma dor muito grande nessa região, uma candidíase de repetição após, né, essas infecções de repetição, pode desenvolver também o A gente vaginismo. pode dizer que uma dor por mesmo pequena, ela já é uma disfunção? Não é normal? Por exemplo, sentiu dor na relação, não é normal ou pode sim? Entende? Até que ponto é uma disfunção dolorosa ou simplesmente pode considerar normal? Ótima pergunta, Rê. É considerado uma disfunção quando essa dor persiste, né, por 6 meses ou mais, tá? Então, eventualmente, às vezes, se você tem uma relação sexual onde o seu corpo, por exemplo, não se preparou para essa relação, então ali, né, ou foi uma relação muito rápida, o corpo da mulher demora mais tempo para ter a excitação, para ter a resposta sexual, então tem toda uma mudança ali do nosso corpo, do canal vaginal, para receber, por exemplo, o pênis na hora da relação sexual. Então, se dependendo do dia, às vezes você não, né, não tá ou muito afim, ou enfim, podem acontecer algumas coisas que às vezes, né, vai ter uma dor, Pontual. ou se pontual. Mas se essa dor permanecer por 6 meses ou mais, aí sim a gente considera como uma disfunção sexual. E é legal diferenciar, porque tem a disfunção, o vaginismo primário, onde essa mulher, desde a primeira relação sexual, ela tem essa dor e mantém essa dor, tá? Por 6 meses ou mais, que aí sim tem que começar a olhar e procurar ajuda. Porque às vezes no início de uma relação, quando você começa, às vezes pode ter um desconforto, a gente não tem educação sexual, não sabe muito o que vai acontecer ali na primeira relação. Então, no início, às vezes pode ter ali um incômodo, desconforto, só que isso não pode perdurar. Ou a gente desenvolver, em algum momento da vida, o vaginismo secundário.
Então, tem essa diferença também. Por isso que eu falei que ninguém está livre, né, de ter um vaginismo. Por exemplo, uma mulher no pós-parto pode desenvolver um vaginismo. Então, no pós-parto tem Vaginismo toda é uma essa dor, né? essa dor, essa contração involuntária da musculatura. Então, a mulher no pós-parto pode desenvolver, porque tem toda uma mudança fisiológica, né? Diminui um pouco a lubrificação, então tem às vezes ali uma baixa do desejo, mas, gente, tem o que fazer, tá? E a fisioterapia pélvica pode Sim, ajudar muito. então assim, se ela teve essa dor, continuou durante 6 meses, esse já é um protocolo, já é um, Sim. já alerta, e aí ela deve procurar primeiro o quê? O ginecologista ou ela pode ir direto no fisioterapeuta pélvico? Essa é uma dúvida. Eu acho que eu imagino que a gente tenha que fazer exames também para ver se não tem outras coisas, né? Mas eu Sim. gostaria de entender isso. Se eu posso, então eu vou no fisioterapeuta pélvico direto. Eu sempre falo que é legal de nós descartarmos qualquer causa orgânica, né? Então, até a Nutri Michele aqui perguntou sobre a endometriose. Então, Eu tô com a nós não perguntinha dela aqui. isso. Nós não tratamos a endometriose, sim, nós tratamos né, as queixas decorrentes dessa endometriose, porque a mulher com endometriose ela tem muita dor, então ela vai causando uma tensão nessa musculatura, onde aí sim o fisioterapeuta pélvico entra, né, no tratamento dessa mulher que ou às vezes já fez uma cirurgia ou que ainda não fez a cirurgia para tratar. Mas, respondendo sua pergunta, Rê, é legal sempre da gente realizar os exames e aí, né, para descartar qualquer causa orgânica. Então, se essa mulher não tem alguma doença, né, uma infecção sexualmente transmissível, alguma vaginose, enfim, alguma outra causa que está levando à dor. Descartadas, né, todas essas possibilidades, a gente começa a pensar, sim, na disfunção da Aí musculatura pode pélvica. Porém, ter com indicação médica ou não. Se a mulher, eu não não, tenho nada, só tenho vaginismo, vou procurar uma fisioterapeuta pélvica, não pode, precisa. Isso pode. aí. Pode procurar direto, né? Tantas que muitas pacientes chegam, né, no consultório e às vezes não passaram no ginecologista, né? Às vezes procuram na internet, uma amiga que comentou, enfim, ficou sabendo do tratamento e acabam vindo direto. Mas, né, a gente faz toda uma avaliação. Se nós acharmos também necessário que ela passe com o ginecologista, aí nós indicamos. É que o que acontece? Muitas não conseguem nem ao menos fazer os exames ginecológicos. Tem Então, uma às outra. vezes, por exemplo, eu Tá. já recebi paciente que foi no ginecologista, o ginecologista não conseguiu fazer o Papa Nicolau, ou ultrassom transvaginal, pediu para que essa paciente fosse na fisioterapia, então essa paciente veio comigo, eu fiz algumas sessões, preparei ela para o exame, e aí sim, ela retornou no ginecologista, né, e até depois finalizar o tratamento comigo com a fisioterapia. Então, só para vocês entenderem que também pode acontecer dessa forma. É como você colocou, né? É importante. Vamos supor que ela tem um vaginismo, mas ela tem um corrimento, ela tem algumas outras coisas que Uhum. precisam ser Tem que. tratadas, né? Uhum. Às vezes a doença, ela não é por si só uma coisa, né? É um arranjo onde o médico também vai ter essa coisa do multiprofissional trabalhando. Como a própria doutora Uhum. falou, ó, a obesidade muitas vezes pode provocar alguma coisa e Obrigada. provocar uma doença, né? E Uhum. assim, tratar com multi, que eu acho legal, que é o Sim. físio, o O, médico, o o psicólogo, psicólogo, nutri, né? isso. Tudo isso. Uhum. Psicólogo, nutricionistas, médicos e tal. Então, muito legal você ter falado sobre isso. Quando essa mulher, ela chega para você com essa dor mais de 6 meses, qual é a característica dela? Ela chega, ela quer melhorar essa dor porque é um sofrimento. Qual é a característica dessa mulher? Geralmente, vai no a maior Na, porcentagem. na cotidiana. Se você puder falar em idade, se você falar em qual é a maior recorrência sua lá? Eu Como ela chega assim, já atendi, emocionalmente? sim, já atendi, né, meninas de 17 anos que iam acompanhadas pela mãe, né, que começaram a vida sexual, assim como senhoras de 70 anos. Mas o público maior é aquela mulher entre 25, 35, que é mais a idade ali da fase reprodutiva. Por quê? Como elas não conseguem a penetração, então elas querem engravidar, então fica mais difícil. Claro que
Gente, não precisa da penetração para engravidar, tá? Eu já tive Sim, pacientes com vaginismo que engravidaram sem a penetração, só com a ejaculação próximo do canal vaginal. Claro que é muito mais difícil, mas pode acontecer, sim. tá? Então, é o grande problema, porque uma mulher que não consegue a penetração, geralmente ela não consegue fazer os exames ginecológicos, ela passa a gestação inteira, né, sem fazer um transvaginal, ultrassom transvaginal, às vezes se tem a necessidade de um Papa Nicolau, não consegue fazer também. Então, o ideal é que essa mulher procure a fisioterapia antes. Mas geralmente, Rê, é essa idade, né, de maior procura, ali de Interessante. Eu 25. achava que eram pessoas. Eu estava pensando pessoas um pouco mais idosas, igual eu, assim. Mas Não, tudo bem, assim, com gente, vamos lá, idosos, né? aonde que você é 25 a idosa, Rê? 35. Eu tô idosa. Eu tô me achando, não sei por que idosa, gente. 25 a 35 é muito jovem, mas eu 25. entendi a relação que você está dizendo com a gravidez, Claro tentar que, engravidar. por exemplo, mulheres na menopausa, né, que entraram na menopausa, às vezes tinham uma vida sexual normal, ativa, normal. E aí, com todas as mudanças da menopausa, porque daí não tem né, a mesma produção do hormônio, do estrogênio, ali atuando principalmente nessa lubrificação e elasticidade do canal vaginal, elas podem desenvolver também o vaginismo na menopausa, né? Ou já começam a ter algum sintoma de dor na pré-menopausa. Então, nesse período do climatério, já atendi muitas pacientes que tinham uma vida sexual normal, ativa, e que aí passaram a ter dor. Então, aí, né, entra mais um público aí acima dos 45, 50 anos, que aí acaba procurando o tratamento. Assim como mulheres que passaram a vida, são casadas há 5, 10, 20 anos, já tive paciente de 35 anos casadas que nunca conseguiram uma penetração. Interessante. Então, Doutor, então eles falam doutora, uma média, de uns 30% da população feminina tem algum tipo de dor na relação sexual. Então é muito alto muito isso. alto. É. É muito alto, eu não imaginava que era tão alto. Só queria agradecer. Nesse momento a gente alcançou um pico aí de máximo de gente na live. Muito Deve estar. legal. Estamos muito interessante o nosso assunto. É um assunto, é o que eu falo que não é frequente a gente ouvir, né? Não, As pessoas falam muito de fisioterapia voltada para dor, coisas mais comuns, né? E a pélvica, ela tem ainda muita gente que não conhecia. Então, eu acho que é por isso esse assunto está muito bom. E a doutora Tatiana está explicando de forma muito fácil para as pessoas entenderem, né? Eu estou percebendo que está entrando pessoas porque está mais fácil entender. ó, Quando a gente fala assim, ela chegou em você, uhum. é, existem. A gente pode ter intensidades diferentes dessa disfunção? Por Sim, exemplo, sim, ó, essa é mais leve, eu trato em um mês. A mais grave vai demorar 2 anos. Existe isso? Existe um tempo para isso? Ou tem. tem gente que não vai. Tá, me explica. Geralmente, assim, eu gosto de separar do vaginismo, né, em leve, moderado, grave ou gravíssimo, tá? Então, tem os graus, sim, né, DSM-5, ele gradua, que é o manual, né, ali das disfunções, então ele gradua todos esses graus, né, especifica certinho, então, de acordo com como a mulher chega mesmo. Então, se tem um pânico, uma ansiedade, né? Muitas choram, né? Baixa autoestima, enfim, né? É como elas chegam ali no consultório. Mas aí tem os graus. Então, na hora da avaliação, a gente consegue, né? De acordo com todos né? Essas especificações de selecionar ali. Se é uma paciente que é um pouco mais leve, vai precisar de um número menor de Sessões. sessões, uma paciente mais moderada, ou grave, ou gravíssimas. Mas, no geral, é um tratamento rápido. Então, às vezes, a pessoa fala assim: nossa, eu vou demorar 1 ano, 2 anos para tratar. Não, gente, eu tenho paciente que eu trato em 10 sessões. 10 sessões, Incrível, geralmente incrível. uma vez por semana, né, ali dois E uma meses vida, às vezes, de de uma sofrimento, né? Porque vida de essa sofrimento. dor, né? Esse vaginismo, que é a dor, vamos repetir que tem gente entrando agora, que é a dor na relação sexual, nós estamos falando sobre isso.
que é muito comum, a doutora falou que é quase 30% das mulheres, é uma coisa Uhum. excepcional esse número, eu não imaginava, achei que era menor mesmo. Então, muitas pessoas também têm a vergonha de falar, têm a dificuldade de se abrir, né? Então, esse caminho aí de vocês terem essa informação, o acesso, gente, nós fisioterapeutas, a gente trata com o maior carinho, o maior respeito nossos pacientes, né? Então, não tenham vergonha de se tratar. Eu sei de pessoas que falam isso para mim. Nossa, Renata, vocês vão falar sobre isso? A gente vai falar sobre. Eles levam para um lado que muitas vezes não é isso, gente. É um tratamento mesmo de ponta, de excelência para a mulher poder ter a vida sexual dela normal, sem dor. Porque quem quer ter dor? Em nenhuma situação Nenhum nós queremos momento. ter. Né? É, Tem uma pergunta aqui, eu vou começar a fazer umas perguntinhas e depois eu vou avançar um pouquinho mais na sexualidade, na sua parte como sexóloga também. Tem uma tá. pergunta aqui que eu não sei se tem a ver, mas eu vou fazer. Perguntar, tem a ver com eu acho que é pompoarismo, Ou alguma a coisa. pompoarismo, é a Carla que Se perguntou, você né? quiser explicar, né? Claro. Não, são coisas diferentes. Tá. Porque o pompoarismo são manobras específicas ali, geralmente para melhorar a satisfação sexual, tá? Então, é uma prática milenar, que ali, né, oriental, tal, que acaba trazendo ali para a mulher práticas e exercícios específicos, manobras, para você realizar ou sozinha ou com a parceria, na hora da relação sexual. Mas, o que eu sempre falo, não adianta você realizar o pompoarismo se você não tem consciência da musculatura, não tem coordenação dessa musculatura pélvica e principalmente força, tá? Então, nessas manobras, além da ativação da musculatura, você precisa ter um controle abdominal, respiratório, né? Então, Não é é assim, não realizar é de tão qualquer fácil. forma, tem uma Não, técnica para isso, né? Por tem, isso que é o mas fisioterapeuta. isso. E aí o fisioterapeuta vai conseguir te orientar melhor quanto a essa consciência, coordenação e a força dessa musculatura. Então você aprende, né, como ativar corretamente essa musculatura, porque eu já recebi muitas pacientes que às vezes compram os cursos de pompoarismo e que quando chega no consultório estão fazendo errado, né? Essa ativação da musculatura, tanto a contração quanto o relaxamento, mas quando a gente fala em tratamento de disfunção sexual, o objetivo é o relaxamento e ganho, né, ali, de elasticidade, enfim, dessa musculatura, mas pensando mais no relaxamento e não no fortalecimento. Por isso que eu falei que cada queixa que a paciente traz, aí são objetivos de tratamento diferente. Então, o pompoarismo, ele vai visar mais essa questão de melhora da sensibilidade local, né, melhora a lubrificação, porque você começa a contrair essa musculatura com essas manobras específicas, mas uma mulher, por exemplo, que tem dor, se ela começa a fazer o pompoarismo, e faz pompoarismo, e contrai a musculatura, e vai contraindo, ela pode gerar mais dor. Então, tem que tomar cuidado com isso. Muito bem, Por muito bem. exemplo, não que a mulher que teve a disfunção dolorosa, ela não possa realizar o pompoarismo. Pode, mas antes ela tem que tratar a dor para depois aperfeiçoar, né? E aí ir para, por exemplo, né, para aprender as manobras do pompoarismo, Certo. tá? Eu acredito que você já deva ter falado, mas é bom a gente reforçar. Um beijo aqui para tanta gente. Vi a Débora, o Rodrigo, Fernanda, meu amor, a Nésia, minha amiga também. Vamos fazer. Vamos lá, gente. Manda as perguntas que eu vou fazendo aqui. Tô achando mais fácil fazer live no Instagram, viu? Tô gostando. Vamos lá. Tava só Eu acostumada adoro. com o Facebook. Eu acho que você já falou, mas é bom fazer essa pergunta, talvez a pessoa ficou com essa dúvida. A disfunção vaginal, ou seja, a dor, né? Se desenvolve por problemas psicológicos, físicos ou de que natureza? Então, né, como eu falei, podem ser, né, decorrentes de vários pontos, porém, assim, pode começar no psicológico? Pode, né? Como eu falei, às vezes o que essa pessoa escutou sobre sexo, enfim, ou, né, alguma Trauma, característica do que, o Rê? trauma, Desculpa.
né? um trauma. Um trauma. Isso, então, como eu falei, a questão de abuso, né? Antes se achava que a mulher com vaginismo que desenvolveram, só as mulheres que foram abusadas. Não, gente, né? Podem ser por várias causas, como eu já comentei. Mas sim, né? Por isso, pode ter ali algo psicológico também envolvido? Pode, tanto que muitas vezes essa paciente, junto com a fisioterapia, ela faz também, né, a terapia com um psicólogo, às vezes com um terapeuta sexual, enfim, só que aí essa dor, ela vai criando uma memória, né, de dor e uma memória negativa. Então, ela tem o medo que gera a dor, e aí ela vai para a relação que gera mais dor, e aí ela não sai desse ciclo, né? Então, o fisioterapeuta, ele vai trabalhando a parte, claro, mais física, mas justamente para tirar essa paciente do ciclo da dor. Então, porque aí ela começa a ter essa contração involuntária por conta, às vezes, de um medo, de um trauma, alguma coisa, né, que aconteceu. E aí ela já está nesse ciclo da dor, porque ela pensa na relação, ela pensa em ter relação, ela já tem a dor, que aí vem o medo, que gera mais dor, quer dizer, então a gente acaba ajudando também essa paciente a sair desse ciclo da dor. E, claro, atuando mais na parte física. Por isso que é interessante dessa atuação multidisciplinar com essa paciente com disfunção. Maravilha. O pessoal que está entrando agora, que não me conhece, eu sou a Renata Rocha. Me sigam nas redes sociais, tanto no Instagram, Renata Rocha RR. Estou com a doutora Tati, do Sexualidade com Classe. E nossa live de hoje é sobre dor na relação sexual ou dificuldade de penetração voltada para a disfunção sexual dolorosa. Falando um pouquinho de fisioterapia pélvica, né? Sou diretora lá do Centro de Reabilitação do Jardim Hollywood, com vários projetos na área de saúde, área social, né? E estamos aí como pré-candidata novamente esse ano de 2024. Doutora, mais uma pergunta aqui. Doutora, minha amiga teve bebê, tem 5 meses, desde então vem tendo infecção urinária. É normal? Boa pergunta. Então, boa pergunta. Como eu falei, né, é importante que a sua amiga vá a um ginecologista, né, e faça ali algum exame para avaliar né, essa recorrência de infecção urinária, então uma urocultura, um exame de urina, e porque tem que tratar. Né, não pode ter essa infecção urinária aí de recorrência. Então, tem que ver o porquê que está acontecendo. Mas, como eu falei, às vezes essa infecção que gera uma dor, ela pode já estar gerando uma tensão, né, exacerbada e aumentada dessa musculatura. Então, ela já está, como a gente fala, uma hiperatividade dessa musculatura pélvica. Então, não é normal, né? Tem que avaliar por que que ela está tendo essa infecção de repetição e aí, de repente, né, se ela achar interessante, que eu acho, ainda mais ela num pós-parto, fazer uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico para ver ali se ela já não está desenvolvendo uma disfunção muscular. Às vezes ela não tem a disfunção ainda, como eu falei, porque aí, né, ela teria que ter essa dor, enfim, por mais de 6 meses, mas a infecção urinária tem que ser avaliada pelo médico, através dos exames. Mas eu acho que é legal, ainda mais por ela estar no pós-parto, que tem toda a sobrecarga, né, da gestação, para a gente conseguir aí avaliar e ver se não tem nada muscular, que aí sim cabe ao fisioterapeuta pélvico tratar. Mas é importante também, quando a paciente está com alguma infecção, tá? Tem que suspender a fisioterapia. Então, ela trata primeiro a infecção e depois ela vem para a fisioterapia. Perfeito. A Fernanda colocou aqui parabéns por abordar assuntos diversos em suas lives. Essa é especial, é um tabu para muitas pessoas, mas está sendo explicado com muita delicadeza e competência. Então, parabéns, doutora Tatiana. Ah, Parabéns para obrigada. vocês. Estou adorando. Excelente live. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, antes tem uma outra pergunta. Eu estou adorando as perguntas de vocês, tá? Eu acho que vocês tinham que estar, de alguma forma. Fiquem com vergonha, não, gente. Pode perguntar. As pessoas Não, têm pode ainda um certo perguntar. preconceito, mas a gente está tirando esse preconceito. Esse Isso mesmo. tratamento, agora eu volto para o ambiente da fisioterapia. O que faz, às vezes, algumas pessoas não procurarem a fisioterapia pélvica é pensar assim: ai, será que eu vou chegar lá e ela vai dói muito para fazer esse tratamento? Será que eu vou levar um choque, né, na região da vagina, na região do pênis? Vamos ser o mais
claros possíveis, né? As pessoas Uhum. querem entender, não precisa ser detalhadamente, mas quando você fala exercícios, isso dói? É muito traumatizante o tratamento? Não, não, não é invasivo, gente. É claro que o fisioterapeuta profissional, né, como em qualquer área, tem que respeitar cada paciente. Então, eu sempre falo que eu me coloco no lugar daquela paciente e assim, você ir sentindo a paciente, como que ela está naquele dia, até onde você pode ir na sessão, e não é, né, para a paciente sair com dor. Claro que uma ou outra manobra às vezes vai ter um maior Com incômodo, certeza. porque a gente está liberando uma musculatura que está tensa. Pensa numa musculatura aqui, Isso, é né, isso sim, da, isso. da cervical que está tensa. Se você, né, Rei, você pode falar um pouco melhor aí, de repente mais sua área. Quando você vai Eu lá e faz uma gostei da liberação comparação, é isso que a mesmo. gente chama, né, de liberação miofacial, enfim, tem, né, algumas manobras que são feitas para liberar toda essa tensão da musculatura aqui da cervical. Você vai sentir um incômodo, mas depois vem aquele relaxamento, né, após a sessão. Então, a ideia é essa, né, a gente sempre respeitar o paciente, o limite de cada paciente. Vai ter alguns exercícios que são um pouco mais incômodos, mas isso é normal, e que com o tempo, né, você já não vai sentindo mais esse incômodo. Então, eu sempre falo para paciente, né, que às vezes no começo é um pouco mais difícil, né, porque entra ali várias questões. Eu falo que mexer com essa parte sexual, você está mexendo com uma energia muito poderosa, então que ela deve estar ali sempre fluindo, né, não deve ficar parada. Eu sempre falo que é uma energia de criação, a energia sexual. Então, não pode estar vinculada à dor, tem que estar vinculada ao prazer, né? Eu falo que nós viemos do sexo, então não podemos, né, levar para o lado negativo a parte sexual e realmente, né, quebrar esses tabus, desconstruir e reconstruir ali algo positivo em relação a isso. Então, sempre acho que respeitar, né, cada paciente, e aí sim direcionando para as melhores manobras ali, de acordo com o tratamento orientado, né? Maravilha. Lá no seu Instagram tem essas dicas, né? Você fala, Tem. é legal. É, as pessoas estão falando para mim aqui, ó. Vamos trazer as lives para o Instagram. Instagram é vida. Gente, eu sou da época do Facebook. Mas eu tenho Instagram desde 2014, se não me engano, 15, alguma coisa assim. O Facebook começou primeiro, né? Sim. Então eu fui uma das primeiras. Então o meu público ele já acompanha muito pelo Facebook. E eu tinha antigamente uma maneira de fazer as duas juntas, mas dava uma quebrada na visualização. Então eu preferi pelo Insta, tá? Eu vou fazer uma pergunta que eu achei bem interessante. Com que idade? Nós temos mais 8 minutos de live, a gente vai acabar com um atraso aí de 10 minutos, passa rápido. A gente falou bastante, né? Já estamos quase 1 hora falando. Vocês Nossa, nem querem. parece. Nem parece. Vamos ver aqui, ó. Essa pergunta é importante. Com que idade gestacional a doutora indicaria iniciar a fisioterapia pélvica na intenção de um parto normal? Acredito que iniciei tarde demais e me frustrei. Essa é uma coisa que a gente não falou até agora, que é a fisioterapia pélvica para a gestante, né? Sim. Pensando lá na frente para quem quer ter o parto normal. Eu fiz cesárea por uma escolha minha, mas acho que cada um faz o que quiser. Mas quem Uhum. quer o parto normal, eu sei que a gente pode atuar, né, doutora? Como que é isso? Pode, independente da via de parto, né? Como eu falei, ao meu ver, toda mulher deveria procurar um fisio, né? Mesmo que ela escolha fazer uma cesárea, mas como a Vanessa, né, perguntou, primeiro a gente tem que fazer alguns exames, então principalmente aquele exame de translucência nucal, que aí, né, que vê toda a parte neurológica, enfim, do bebê. Então, geralmente a partir de 14 semanas de gestação, com a prescrição, com o aval médico, né, essa paciente já pode procurar a fisioterapia pélvica, tá? A Então, partir de eu trabalho quanto 14 semanas, 14 semanas de dá mais ou gestação. menos
mais ou menos ali uns Os 3 meses, 3 Porque daí meses, tem a mais ou certeza menos. da gestação, tudo bonitinho, Isso. tudo. Entendi. Os 3 primeiros meses são mais delicados, então Não é vai. arriscado, doutora? Não, né? Para o bebê fazer Não, um exame. não. Desde que, né, você procure um profissional ali que Qual é o saiba, né, intuito de fazer, explicando para o pessoal o que vai acontecer lá na frente, no parto normal? vai já preparando essa musculatura pélvica, principalmente para você ter uma recuperação mais rápida, né, dessa Perfeito. musculatura no pós-parto. Tem uma outra pergunta que eu vi Eu aqui, vou. se previne a diástase É, abdominal. Eu achei interessante. exatamente. É a Fê, né? A E, fisioterapia pélvica previne a diástase. A gente já tinha até copiado aqui. A diástase abdominal na gestação. sim, vai, né, é uma coisa normal, olha, de você ter ali, né, uma separação ali do reto abdominal, enfim, pelo, né, o aumento do abdômen, porém, se você já começa com essa fisioterapia o quanto antes no período gestacional, você sim consegue prevenir com que, né, essa diástase aumente, ou que no pós-parto você tenha alguma disfunção decorrente dessa diástase. Então, sim, existem exercícios específicos que podem já ser realizados com essa gestante para prevenir, né, que essa diástase vire patológica, né? E que aí, às vezes, tem Seria casos que uma precisam doença. ser até Ok. cirúrgicos, é. Mas, sim, pode ajudar e muito, muito. Então, já Perfeito. pode começar com alguns exercícios na Vamos para as gestação. últimas perguntas aqui. É, Aqui achei a pergunta. A idade, a Elaine pergunta. Um beijo, Elaine, para todo mundo aí. Tem várias Elaines aqui. E são É. minhas amigas também. Tem uma paciente sua, Michele. Ela está assistindo Michele falou que nossa foi live. avaliada Eu aqui. vi ela É um passou e eu memorizei, tá? e A idade faz. A idade faz. Eu acredito que deva ser assim, que ocorra, deve ser isso. A idade faz que corra, que com a idade, né? Faz com que corra a diminuição da força muscular naturalmente, tá? Mesmo uhum, sem dor, vale a pena fazer um trabalho preventivo, ótima pergunta, né? Prevenção. excelente. De fortalecimento, como fazemos com qualquer outra musculatura? Excelente, não? Excelente, boa pergunta. Sim, Elaine, sim, porque é isso mesmo, né? Nós vamos perdendo ali, às vezes, a produção do colágeno e a musculatura pélvica é como qualquer outra musculatura do corpo. É a mesma coisa, se nós não realizamos atividade física, vamos perdendo massa muscular. E não é diferente para o assoalho pélvico. Então, sim, por isso que eu, né, sempre friso esse trabalho preventivo. E é como se fosse uma ginástica ali, uma musculação para a musculatura pélvica. Então, se você tem essa prevenção, com certeza você vai manter sempre essa Diminuir musculatura essa aí chance de você ter ativada. dores ou de você ter desconfortos, né? Menor. E quanto ao pós, os exercícios devem ser realizados para manutenção? O Por exemplo, pós. fez o tratamento Aham. e aí teve alta Sim. sua. Aí ela vai ficar bem para o resto da vida ou pode voltar e ela ter que retornar para a fisioterapia pélvica? Então, Acredito que seja geralmente, como qualquer outro músculo. isso aí. É isso que eu ia falar. Mesma coisa, se você parar a academia, o que que vai acontecer? Vai perder massa muscular. Então, na verdade, você, assim, a fisioterapia, você vai fazer, eu falo assim, é um intensivão, você vai aprender como realizar esses exercícios e depois você vai, né, pode fazer sozinho em casa. Então, claro que tem algumas pacientes que eu peço para retornar, para dar uma reavaliada. Muitas das vezes voltam porque falam, dá uma olhada aí como que tá, porque eu parei de fazer exercício, acho que eu vou fazer mais umas 10 sessões e para eu pegar de novo, para, né, para me forçar ali a fazer os exercícios. Mas essa mulher, depois que ela aprende, ela pode super fazer sozinha e, né, e manter essa musculatura sempre Porque o forte aí e ativada. fisioterapeuta, ele vai estar ensinando também, como fosse uma lição de casa, para que você Sim, tenha essa continuidade. E aí você busca, de vez em quando, passar novamente na fisioterapia pélvica para que você possa fortalecer aqueles ensinamentos, fazer de maneira preventiva para não piorar, não chegar numa disfunção de grau, né? Mais um, dois, três, não sei como que a gente classifica. sim. Ela esteve na minha live, estou tentando lembrar. A Bela Olhar, ótica, um beijo. Ela foi trazida pelo Ed Carlos, um amigo meu.
e ela trouxe esse pessoal dessa ótica. A Emery fez uma pergunta aqui. Sempre me preocupei com isso porque é uma ocorrência bem normal ao envelhecer, né? Nós deixamos claro que não é muito, a proporção é mais de 25 a 35 anos, mas também tem um envelhecimento. Interessante que é a primeira vez que eu ouço sobre o assunto, então muito legal a gente ouvir isso. Deixa eu ver. Mas tive um ginecologista que falava sobre exercício na região pélvica, então Maravilha. realmente é mais ou menos isso, né? Para gente, Uhum, para muita gente é uma novidade. Para nós da fisioterapia já é muito amplo as pós-graduações nessa área. Realmente a gente não uhum. tem uma quantidade no Brasil muito grande de profissionais, por isso que a doutora é muito requisitada, toda hora é chamada para lives, entrevistas. O podcast que você faz, doutora Isso, eu ia falar. Tatiana, é o Além do Prazer Pode. O que que você fala lá? Você fala diversos assuntos, mas me dá para a gente um exemplo para que a gente possa ir lá, seguir você, acompanhar. Claro, eu ia falar, né, para o pessoal aqui seguir. Vai ser uma honra que vocês assistam, acompanhem o canal também, que tem o canal no YouTube, Além do Prazer Pode. E a ideia, né, É de Além do trazer Prazer pode, Pode, né? Só que pode pode de com podcast. Certo. mudo, isso. A ideia foi junto com a Ju e com a Thaís, que tem o Steercast, que falam sobre empreendedorismo feminino, falar sobre saúde sexual, né, e sexualidade. Então, eu trago muito essa questão da saúde íntima, da saúde sexual. Né, não olhar para o sexo de uma forma vulgar, e sim pensando na saúde, porque a sexualidade, o sexo está embutido na sexualidade, só que o conceito de sexualidade é muito amplo. A sexualidade está até na maneira como você abraça uma pessoa, onde você busca amor, ternura, integração, interação. Então, é uma energia, né? É uma energia, a sexualidade. Então, é uma energia que eu falo, uma energia que transforma. E está envolvida ali, considerada como um aspecto básico da saúde. Então, a minha ideia, junto com a Ju e com a Thaís, entendemos que uma mulher, quando ela quer empreender, se ela está com essa sexualidade ativada, com essa saúde sexual em dia, ela empreende muito melhor. Ela vai produzir muito mais, vai ser mais criativa. Então, eu trago muito isso no podcast, né? Convido alguns profissionais e aí eles trazem ali, né, o que eles têm mais expertise dentro da área deles, mas sempre puxando para a sexualidade, porque a sexualidade está em tudo. Sexualidade está na forma como a gente se vê no mundo. Então, não podemos deixar de falar de sexualidade como qualquer outro assunto. Então, a ideia do podcast, além do prazer pode, porque eu falo que além do prazer pode sim e muito além do prazer, né? Não é A só o mulher, prazer ela sexual, mas o tem uma prazer certa de viver. restrição, né, de falar disso, né, Tati? Tem, Eu mesma, muito acho que foi um dia que você ainda. foi conversar comigo, eu fiquei meio assim envergonhada. Você falou, Renata, você. Eu falei, a gente ainda tem uma certa restrição a alguns assuntos, né? É, A fisioterapia pélvica, a gente tem um carinho todo especial, mas aí quando entra na sexualidade, fica a todo gente mundo. ainda é um pouco travado. Eu reparei isso em todas as pessoas É que eu muita conversei. repressão, né, Rê, que nós carregamos aí por séculos. Por Então, isso é incrível. é, Você, é, talvez os jovens, né? Os mais jovens hoje em dia, não sei se da minha fase, que é, era pior ainda, né? mas Mas a o que gente repara que tem acontece essa dificuldade. é essa falta de educação sexual mesmo, sabe? Então, eu não tive essa educação, né? Muitas amigas minhas não tiveram. E quando você conversa com a maioria das pessoas, sejam homens ou mulheres, né? Eu, Mas eu acho que para a mulher é muito mais pesado, né? Essa questão da sexualidade, mas o homem também não teve educação sexual. Então, nós aprendemos, mas aprendemos muitas vezes da forma incorreta. inclusive, Então, trazer a educação sexual com esse olhar, essa é a minha ideia, né, muito do meu bom. trabalho. Inclusive, nós conversamos, eu conversei com a doutora Tatiana, eu que sou ligada, né? Tenho essa pretensão de assumir, né, um cargo que tem essa função de não só de legislar, mas também fiscalizar, mas principalmente de legislativo, de políticas públicas voltadas. Nós somos muito empobrecidos ainda no nosso país em relação ao SUS, né? Tem pessoas que não têm condições financeiras de pagar talvez o tratamento. Nós Uhum. precisaríamos de doutoras Tatianas, de centros de tratamento, né, de fisioterapia pélvica, tanto na saúde do homem quanto na saúde da mulher. A gente tem esse gargalo, a gente sabe disso.
Eu diariamente recebo pacientes que vêm com encaminhamentos e a gente não tem aonde atender, né? Porque o SUS ele não está voltado para isso. A gente tem uma deficiência, mas não é porque assim, a fisioterapia pélvica ela está avançando, né? Nós precisamos Graças acoplar a ela Deus. junto com os médicos, né? Os médicos também precisam entender a importância da fisioterapia pélvica e o quanto ela vai produzir de melhoria. Se essa pessoa está com uma saúde preventiva sexual, ela está atuando, ela vai estar melhor, mais feliz, né? Os nossos CAPs vão Será estar com menos depressão, as nossas filas nos ginecologistas vão estar com menos gente esperando para ser consultado. Então, esse olhar mais amplo, né? Eu gostaria até de falei para a doutora Tatiana, temos que pensar em projetos, né? Para o ano com que vem, se Deus quiser, certeza. o vereador, para que a gente possa ter um local não só de tratamento, mas de diálogo e de conversa sobre a sexualidade também, porque isso não Perfeito. existe, viu, gente? Uma pessoa chegar hoje na UBS e falar assim, eu estou com uma dor na relação sexual, ela vai para o ginecologista. No ginecologista faz os exames, manda para onde? Né? Aonde? Né? Nós não temos hoje nós não temos. Podemos ter no futuro, com toda certeza, a partir de pessoas como eu e você, que estamos predispostas a produzir e a estudar e gerar políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, tá bom? Com Doutora, tem certeza. mais uma pergunta aqui que eu vou finalizar, tá, gente? É 21h05, eu prometi que eu acabaria 21h10. Eu tenho que também falar das redes sociais da doutora, eu quero que fale, porque tem muita gente aqui, ó, que está enviando, meu marido anotando sobre as suas redes sociais para poder seguir. Vamos falar de novo do Além do Prazer Pode, adorei esse nome. Exata fala da saúde sexual é fundamental, como a doutora mesmo está falando. É uma energia que tem que estar equilibrada, assim como eu sempre digo na acupuntura, tudo tem que estar equilibrado, faz parte para que a gente possa viver, né? É muito importante receber orientações de profissionais como a doutora. O parto normal é preconizado pelo Ministério da Saúde. A fisioterapia pélvica deveria andar de mãos dadas, disponível, com toda certeza. Nós temos fisioterapeutas já dentro dos hospitais, tá, gente? Nós temos isso. Sim. Mas nós temos fisioterapeutas trabalhando com isso e a gente quer aumentar ainda mais, como a doutora Tatiana falou, mais e mais, para que a gente possa ter isso para todas as mulheres desde o começo da gestação. Débora colocou saúde integral, muito bom. Doutora, eu queria que você falasse das suas redes, aonde que a gente te acha, como que a gente Tá. faz para procurar você em tudo. Bom, além do Prazer Pode, que aí seria o podcast, mas tem o arroba sexualidade Podcast com é todo dia? Não, é uma vez por semana. Não, geralmente a gente coloca ali de 15 em 15 dias, né? E aí os programas vão também subindo para o YouTube, então tanto do Sharecast, as entrevistas no Sharecast, quanto no canal do YouTube São temas também, novos além do a cada Prazer 15 Pode. dias. É Isso, isso. A cada 15 dias eu geralmente. posto no YouTube que eu vou ver alguma coisa, uma E entrevista nova. pode ver, Certo? vai estar lá. A gente consegue, né, passar ali, nossa, muita informação. E a ideia foi essa. Eu falo que através da voz, que esse foi o título do meu capítulo no livro, né? Do Somos Fodas ou Fadas, que é uma rede internacional de mulheres que eu participei. Justamente eu quis levar a voz da minha intimidade para o mundo, porque esse livro corre o mundo, já são 72 Best-seller. mulheres, se não me engano, sim, pelo mundo, levando a sua história. E justamente eu poder levar o que eu faço hoje e o porquê, né, que eu cheguei na área da fisioterapia. Então, lá no livro eu conto também. Então, quem tiver interesse, daí pode entrar em contato comigo pelo direct, que aí, né, nós conversamos Do e é Instagram, né? muito legal. Do Pelo Instagram. direct do Instagram, Sexualidade com classe. com classe. Isso. E aí eu entrego também em caso livre, né, para quem quiser. É muito legal, porque são histórias de mulheres, né, que cada uma conta ali sua história e tenho certeza que a gente, né, você vai se conectando ali com as histórias e aí a minha história é a voz da intimidade. Então, quanto eu, através da minha voz, eu posso me conectar com a minha intimidade, com a intimidade de outras pessoas e aí poder levar informação para o mundo. Para Então, a a ideia é doutora. justamente
é essa, né? Quando a gente faz uma live, quando nós falamos um podcast no YouTube, você consegue expandir muito mais a informação. Com Então, certeza. aquilo que você usa no consultório, você levar através da sua voz, hoje eu entendo que é, né, é magnífico. Com certeza. Porque e desde pequenininha eu tenho essa vontade de... Eu pedia microfone para os meus pais, não pedia boneca. Então, já estava Já dentro sabe. de mim, né? Essa vontade de levar aí a informação. Perfeito. Doutora, vamos finalizar. Eu queria que você desse as suas últimas palavras, falasse as suas últimas palavras aí para o nosso público feminino e masculino que está nos assistindo em relação à sua área de atuação, né? O que que você quer deixar para a gente? Sim. É, bom, primeiro gostaria de agradecer, Rê. É uma Eu que honra agradeço. realmente A honra é e, minha. em participar. E como nós já conversamos, né? Ninguém aparece na nossa vida por acaso. E tenho certeza que a gente ainda vai ver um centro de sexualidade no SUS. Se Estou Deus junto com quiser. você nessa. Do E estado de São Paulo. eu falo que hoje a sexualidade é uma chave para a comunicação, né? Dos desejos das pessoas, das emoções, dos sentimentos. Então, não deixem de falar sobre sexualidade. Procurem se informar sobre o assunto. Sexualidade está em tudo. Então, não deixe com que esse assunto seja algo negativo na vida de vocês. E se tiver alguma queixa, alguma disfunção, procurem o fisioterapeuta pélvico, né? Como qualquer outro fisioterapeuta que vai tratar também outras áreas, mas se tiver alguma disfunção pélvica, dor nunca é normal, perder urina nunca é normal, então procurem ajuda. É isso que gostaria de dizer, né? E para fechar essa live maravilhosa, para mim foi maravilhosa. Maravilhoso. Doutora Tatiana, eu é que agradeço, né? Eu acho que foram muitas perguntas interessantes. É Sim. um tema que, se você ficar aqui 2 horas, vai passando e vai ter pergunta para a gente fazer, porque é novo, né? Falar sobre isso. Eu disse em várias vezes que eu dei palestra pelo Brasil, eu venho reforçando a necessidade da gente avançar nas áreas mais diferentes da fisioterapia, também nos outros estados, né, que é mais inacessível que o nosso estado de São Paulo, mas com certeza agregando o seu olhar técnico, de pessoa conhecedora do que está falando, né? Quando a gente entrou na parte de disfunção sexual, você falou com muita propriedade, né? É nítido na live que você sabe do que está falando, e junta com uma pessoa que tem essa vontade minha de realizar essas políticas públicas de uma forma geral, para que todos tenham acesso a isso, e não só poucos, né? E a gente vai juntas aqui poder levar isso mais para frente. Eu agradeço você pela oportunidade, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso. Que Deus continue te abençoando com Amém. essa cabeça maravilhosa que você tem para realmente falar, né? Eu acho que você merecia um programa na televisão. Oh, O podcast vamos você lá. já tem, né? Podcast você já tem, já é um início. Sim, E quem sabe um dia a gente vai lá também, participa com você, com podendo certeza, agregar de alguma forma, tá bom? Muito com obrigada, certeza. doutora Tatiana. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Teve uma pergunta: como adquirir o livro? Você explicou, né? No direct do Instagram. Isso, é só me mandar a mensagem no direct, no Sexualidade com Classe, né? Tendo esse interesse, aí nós vamos conversando, eu envio A para gente dá vocês. um jeito do livro E chegar, né? isso, e agradeço mais uma vez todos aqui presentes, o carinho, né? Eu vi que teve algumas pacientes também que entraram e todas as pessoas aí que acompanharam. É, Os meus gratidão. amigos fiéis aí de live Sim, estavam quase todos. sim, Então, fico muito muito bom. feliz, os seus também. E aí foi uma Sim, grande audiência para essa noite aí de quinta-feira. Muito foi obrigada, ótimo. doutora Tatiana. Muito obrigada a todos. Gente, vão dormir, né, gente? 9h12. Ou vão fazer alguma coisa interessante depois dessa live. Meu É, marido está de pijama aqui, não sei. Vamos ver o que vamos fazer. Ele falou que vai fazer exercício, que ele ficou animado. Mas a gente a gente tem que levar sempre também para esse lado, né, sim, descontraído, de que a natural. saúde, ela nada mais é do que uma coisa natural para a gente estar
falando como qualquer outra coisa, tá, gente? Vamos nos cuidar. Muito obrigada, doutora Tati. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Eu vou mandar um áudio para você lá de agradecimento no WhatsApp, viu? Fica E com Deus. Esse nosso vídeo vai estar também no YouTube, no meu canal, que é o Renata Rocha SBC. A partir de amanhã, né, se a minha equipe conseguir baixar tudo direitinho, no Instagram e provavelmente também no Facebook, tá bom? Um beijo para você, doutora. Muito um obrigada. beijo, Sucesso, gente. maravilhosa live. Gente, beijão. Sucesso para nós. Um beijo.